Bom, se você está assistindo esse vídeo, eu vou falar um pouquinho a respeito dos sintomas que eu senti que me levaram ao diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo. Cheguei a ver alguns vídeos a respeito, né? Eu acredito que eu encontrei 3 vídeos, e 2 deles masculinos, né? 2 homens, e um vídeo de uma moça falando a respeito da questão do toque. Assim, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ou que realmente tem uma crença, né, digamos assim, um caminho muito direcionado, que o toque ele é relacionado à lavagem de mão, a banhos excessivos, a questões de higiene, questões muito específicas relacionadas à limpeza. E quando a gente entra dentro do diagnóstico, a gente percebe que não existe esse direcionamento tão específico. O toque ele é muito amplo, né? Tem muitas pessoas que têm uma diversidade muito grande de sintomas e realmente é bem difícil, porque eu descobri o toque aos 31 anos de idade. Então, para mim, né, digamos assim, foi uma coisa muito... De certa forma, eu já tinha um direcionamento, eu já tive direcionamento de psiquiatra relacionado à ansiedade generalizada, eu já tive uma que falou a respeito do toque, mas eu não aceitei isso há 4 anos atrás. Inclusive, eu me recordo que ela me falou a respeito, olha, você tem muitos pensamentos obsessivos, a gente podia investigar se de repente você não tem toque. E eu disse não, porque não tem nada a ver comigo e tudo mais. Só que dentro de 4 anos, só fazendo terapia, como é uma coisa muito química cerebral, eu acabei tendo uma piora, né? Então os pensamentos obsessivos, eles começaram a vir de uma forma muito desproporcional. E isso acabou afetando, né, a minha individualidade, digamos assim. Porque, de certa forma, eu comecei a ficar muito insegura, né? Assim, como eu fiquei muito insegura de mim mesma, através das conferências, né? Porque a minha conferência, ela não é algo que muitas pessoas pensam. A minha conferência, ela nunca foi relacionada a gás, a fechar porta. Eu sempre tive uma questão muito comportamental, de estar me validando em relação ao meu comportamento. Então, eu não tive, assim, uma questão de dificuldade de interagir com as pessoas, mas eu sempre estava, de alguma maneira, me validando. E não me validando com opiniões, mas eu sempre estava me perguntando se tinha algo errado. Tanto no meu comportamento, quanto no meu tom de voz, quanto sempre buscando algum tipo de conferência, porque eu sempre tive uma impressão de que eu destoava ou que eu podia ter algum transtorno mental, de forma que as pessoas ao redor de mim estavam percebendo. Então, essa era uma crença muito específica. Tive a questão, assim, em relação ao pensamento, é uma sensação muito grande que você está enlouquecendo. E que você está enlouquecendo é que as pessoas ao redor de você não estão percebendo. Então, você tem aquela sensação de que tudo que você está fazendo é uma coisa, tipo, você precisa confirmar, por exemplo, no meu caso. Eu tinha que confirmar com pessoas que também tinham diagnóstico de ansiedade, para saber se o nível da ansiedade delas era do tanto ali que, se o meu estava aumentando muito, se eu estava conseguindo me controlar ou se eu estava entrando em algum nível de descontrole, buscando sempre em relação à questão da saúde para saber se tinha algo comigo. Então, assim, eu já teve anos em exame ginecológico, eu já cheguei a fazer 13 ultrassons, sem a menor necessidade da área reprodutora, tanto que da médica me conhecer. Eu conhecia um clínico geral que ele falava, olha, eu acho que você tá um pouco nervosa hoje, você deve estar dentro de algum tipo de crise nesse momento, mas tá tudo bem com você, tá tudo bem, você não precisa se preocupar tanto assim com a sua saúde. Então eu comecei a fazer desenfreadamente muitos exames médicos, então existia uma conferência, tanto na comportamental quanto na questão de saúde. Então foram 2... em relação à questão de conferência,
foram duas questões muito minhas, então não eram conferências de portas, janelas fechadas, enfim, era uma conferência no meu estado, se eu estava bem, se realmente as pessoas estavam conseguindo enxergar essas questões em mim. Então, a questão do enlouquecimento, ela chega... essa crença do enlouquecimento, ela chega em questão de, tipo assim, os pensamentos eles vêm, então você tem uma onda de pensamento, eu não fui caracterizada com muitas compulsões, tudo era muito no pensamento, então é muito mais difícil dos médicos conseguirem identificar que você está vivenciando uma situação assim, de toque. Então eu já fui pré-diagnosticado com outras coisas. Olha, seu caminho do pensamento é muito de fantasia, você tem que voltar a esse pensamento. Então assim, uma linha de pensamento muito preocupante. Além de preocupante, que podiam acontecer diversas coisas e aquilo ficava na minha cabeça. Então se eu fizer isso, se eu sair, pode acontecer isso. Então eu sempre tinha o e se. E aí o e se era muito constante. O será também. E aí sempre aquela dúvida, mas eu acho que o que mais incomodou foi quando eu começava a ter flashes de pensamentos com imagens, né, que na minha cabeça eram relacionadas a questões sexuais, que não condizem com aquilo que eu acredito, né? E nem com aquilo que eu tenho vontade, né? Então, foram pensamentos sexuais inapropriados, pensamentos bem relacionados à agressão, então, de eu agredir ou a pessoa estar agredida e ficar com dúvida de eu ter agredido, de eu ter feito alguma coisa, sempre muito preocupada. Chegou um momento em que eu tive que esconder todas as facas de casa, assim, porque eu ficava com medo do que eu podia fazer estando com aquelas facas ali. Então, foi um tempo muito difícil, fora que a cabeça fica muito cheia, né? Então, assim, são muitos medos, então... vinham as crises de ansiedade, porque a cabeça fica dentro de um estresse muito constante, flashes de imagens inapropriadas e tenebrosas, tanto de acidentes quanto de tragédias. Então foram coisas muito, muito mentais. Então eu tinha que lutar para ter um pensamento positivo. Então a cada pensamento negativo eu tinha que ter pensamentos positivos para poder combater. Então eu ficava horas vendo imagens de paisagens bonitas para ver se minha cabeça ela mudava o foco das imagens. Então eu tentei fazer diversas coisas. Assistia muito Augusto Cury, que ele fala muito sobre esse processo da ansiedade, e aí eu realmente vi que eu não conseguia ficar sem medicação. E aí eu falei, não, nesse momento eu preciso medicar pelo bem da minha vida, pelo bem da minha saúde, pelo meu bem-estar, porque eu já tô começando a ficar uma pessoa, tenho medo de sair, tenho medo de acontecer qualquer coisa o tempo todo, sempre muito alerta, a cabeça completamente em alerta, além das imagens, além dos pensamentos, de forma muito desordenados, né? Então assim, aí chegou o Centre na minha vida, né? E aí eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho a respeito de como o Centre também me ajudou e o que eu senti na adaptação dessa medicação. Então, se você chegou até aqui, muito obrigada.